E, bom, fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos passar aí pelo menos pelo dia 25, que foi na sexta-feira, né? Eu não consegui gravar o vídeo, enfim, por conta das preparações aí, eu ia viajar com a família. E aí, enfim, quarta à tarde, né, quando abriu o mercado, eu não operei. Quinta e sexta eram operações, e aí, enfim, não gravei, tava viajando ainda. E aí tô de volta hoje, mais um diazinho aí pra gente analisar. Então vamos juntar todos esses dias aí e ver o que teve de importante, né? Vamos começar aqui com o dia 25 para a gente entender, vamos ver onde o 15 minutos estava primeiro, que é o nosso tempo gráfico maior. Bom, primeiramente, as médias viradas para baixo. Isso indica uma tendência de baixa. Significa que vai cair? Não, porque pode corrigir, pode trocar a tendência, enfim. Mas o 15 minutos ele estava numa tendência de baixa. Já o 1 minuto, 15 minutos esse na direita, já o 1 minuto em tendência de alta. Então, enfim, eu sempre falo disso do Fractal 53 e tudo mais, já fiz uns vídeos explicando um pouquinho melhor, mas normalmente, quando o 15 já está em correção, o 1 minuto já fez onda 3 para cima, já está em tendência de alta há muito tempo, e é basicamente isso que a gente consegue ver aqui. Algo interessante aqui são, enfim, alguns triângulos aqui, um até menorzinho, um pequenininho, e depois um maior, e a gente consegue, bom, criar algumas projeções para eles, né? Vamos ver se ele bate, ele quase chega, né? Enfim, ele chega próximo a 161,8 aqui. Mas não é muito o triângulo que eu queria falar. Eu anotei algumas coisas importantes sobre o triângulo, triângulos simétricos, que na verdade, pelo menos o Thomas Spring, né, do livro da análise técnica explicada, ele fala que não são padrões muito confiáveis, né? Já na verdade, não é Martin Spring, desculpa, e o Thomas Bukowski, da, enfim, que fez um estudo geral sobre padrões gráficos. Ele analisou diversos padrões gráficos e aí ele quis ver quais são as probabilidades de cada padrão, para se ele vai dar continuidade à tendência, se ele vai, enfim, se ele vai fazer pullback, se ele tem probabilidade de andar pelo menos 5%. E ele viu que um triângulo simétrico, com rompimento para cima, tem mais ou menos igual a esse aqui, ele tem uma tendência de andar pelo menos 5%, no caso em gráficos diários, mas a gente imagina que seja uma caminhada boa no intraday, tem uma tendência aí de acerto de quase 85%, de acordo com os estudos dele. Principalmente, com certeza, num gráfico maior, né? A gente está falando aqui de 1 minuto, é muita informação, né? Muda todo o tempo, mas a gente tem isso. Então a gente tem um falando que não é muito confiável, o outro dá essa faixa de preço aí. Ele dá essa faixa de probabilidade. Ele dá uma probabilidade de pullback de 60% nesses casos. Tanto para triângulo simétrico, tanto com rompimento para cima, tanto com rompimento para baixo. E aí tem uma tendência de andar aí uma média de 30%, que é bastante, é bem forte. Enfim, vai de cada um. Eu normalmente eu não opero, eu busco ver os padrões em si, mas eu não opero especificamente o triângulo simétrico. Enfim, tem outros padrões que a gente consegue analisar um pouquinho melhor, enfim, e aí eu não opero. Como é que é o volume de um triângulo simétrico? Normalmente na formação dele, ele tem uma diminuição do volume. E aí no rompimento ele tem um aumento do volume. A gente pode ver exatamente isso aqui. Na formação dele, a gente vê o volume diminuindo. E no rompimento a gente tem um forte volume. Na hora do rompimento do triângulo, a gente tem um volume muito forte.
E a gente tem um pullback e depois a continuação da tendência. Na continuação da tendência, a gente teve um padrão de reversão. Aí, olha que coisa doida, né? A gente tem um padrão de reversão, que é um ombro, cabeça, ombro, no topo do movimento, pelo menos no topo do movimento do dia. E o 15 minutos estava para baixo, certo? A tendência era de baixa. Então o que a gente pode imaginar? Pô, vai cumprir esse padrão, o padrão vai se formou, vamos entrar que é sucesso. 15 minutos vai voltar a tendência de baixa e para cima. Mas não foi muito o que aconteceu. Mas vamos ver alguns exemplos, não exemplos, né? O exemplo está na cara, mas algumas configurações importantes, alguns detalhes, algumas características, melhor dizendo, de um ombro cabeça a ombro, né? Primeiro, a gente tem, vamos dizer, o ombro esquerdo, que eu, cara, esses nomes assim sempre me incomodam um pouquinho, mas é porque ele é esse padrão muito famoso, né? Mas a gente tem uma tendência de alta, né? Uma correção e uma tentativa de continuação da tendência. O que acontece com o volume normalmente nesse padrão? Ele tenta fazer um novo topo. A gente tem aqui uma diminuição no volume. A gente pode ter, até eu botei o OBV aqui embaixo. Aqui, vou passar um pouquinho para cá. Só para vocês verem, porque, enfim, acho que meu rosto está na frente, estava na frente. Mas a gente tem esse primeiro movimento aqui, essa primeira alta, que não, primeiro assim, desse movimento, né? Esse ombro esquerdo, né? A gente pode dizer assim. E a gente tem, beleza, o volume lá já mostrando que, se comparado a esse último volume aqui, a gente já tinha um topo. Certo? E aí depois a gente tem a continuidade do movimento. A gente tem a tentativa de fazer novos topos, mas aí a gente tem um volume abaixando, uma baixa no volume, né? A média do volume abaixando também. E aqui o OBV também mostrando que o volume não correspondeu. Então a gente tem uma possível formação aqui da cabeça, né? Na hora da formação, a gente mas poderia ficar um pouquinho mais ligado porque a tendência não estava o volume não estava acompanhando a tendência, que é um dos pontos da teoria de Down, né? E aí a gente tem o ombro direito, que normalmente aquele aquele princípio, né, de teoria de Down que diz que uma tendência primária assim é vigente até que seja substituída por outra. A gente consegue ver ela perfeitamente no ombro cabeça a ombro, né? Por quê? A gente tem a tentativa de continuação de tendência, correção, e a gente tem a correção nas médias aqui, tentativa de continuação de tendência, novamente, sendo que ele não consegue romper topo, e ele vem e rompe fundo. Então agora ele, em vez de fazer topos e fundos ascendentes, que era a configuração padrão da tendência de alta no minuto, agora a gente tem topos e fundos descendentes, né, confirmados. E aí a nossa projeção para um ombro cabeça a ombro, que tende a ser um padrão muito confiável, né? Mas ele não andou. Ah, só para dar os detalhes do ombro cabeça a ombro do Bukowski. Posso estar falando o nome dele errado, porque é um nome muito complicado. Beleza. Um ombro cabeça a ombro no topo, que tem um rompimento para baixo, que é exatamente esse que a gente está vendo agora, tem uma taxa de acerto de quase 90%. Isso, de novo, ele analisou, os padrões que ele analisou foram padrões em tendência de alta, certo? Então, e gráficos maiores, né? Não num minuto. Ia ser até interessante se a gente fizesse um estudo aqui para o canal desses padrões num minuto e a gente pegar aí centenas de movimentos. Sei que tomaria tempo, mas seria um estudo bem interessante. Sabe, a gente não traz aí, porque eu gosto muito desse tipo de estudo, desses estudos probabilísticos, né? Mas, continuando, tem uma probabilidade de pullback de 54%, uma taxa de acerto muito alta e uma probabilidade de andar de pelo menos 20%. No caso, ele botou menos 19, eu arredondei para 20. Mas, enfim, é uma bela de uma
porrada, certo? Bom, nesse caso, ele foi a falha, ele não andou e a gente pode ver que a projeção dele aqui, como projeta um ombro, cabeça a ombro. A gente vai pegar a cabeça até, enfim, o fundo, a gente vai projetar ela para baixo. E a gente tem o 161.8 aqui, chegou muito próximo, mas aí a 233 aqui, que é a 55 no tempo gráfico maior aí, que é o 4 minutos, 4, 5 minutos, segurou. E, além do mais, a gente ainda tinha a máxima do dia anterior aqui. Então, não conseguiu reverter o preço. Chegou, vamos dizer assim, desde o rompimento. Você entrou bem na hora do rompimento. Até aqui, vendo 150 pontos. Chegou até 180 pontos. O day trade é um movimento bacana, mas a gente espera, né, num padrão desse, a gente espera uma tendência um pouquinho mais forte. Mas se ele não conseguiu nem fazer com que um minuto virasse, foi mais uma correção num minuto. Então, enfim, não tinha muito que vamos dizer que deu certo, né? Cara, eu não tinha nem visto aqui na hora que eu estava analisando, mas a gente, enfim, pode ver um padrãozinho aqui. A gente teve o padrão em cima e agora a gente tem um padrão virado para baixo, onde a gente pode ter uma cabeça, a gente pode um ombro, uma cabeça e um ombro subindo. Agora, ao contrário, né? Mostrando que ele está a fim de subir, tá? Mostrando que agora ele mostrou que ele queria cair, mas não conseguiu. Os compradores não deixaram e agora a gente tem uma reversão da tendência, né? Ou seja, uma continuação da tendência do minuto, basicamente. Porque a gente teve um padrão de reversão, mas não reverteu, foi uma correção, né? Uma onda 3 para baixo, mas um padrãozinho de conversão, de reversão básico. Enfim, ele não deu continuidade ao movimento e aí depois rompeu o topo, corrigiu sem romper fundo e aí a continuação da tendência. Mais um triângulozinho aqui e aí depois a confirmação do movimento e aí porrada para o final do dia, né? Vamos lá, configurações características de um triângulo. A gente tem uma diminuição do volume quando a gente está formando, né, o padrão e na hora do rompimento a gente tem um aumento no volume. Beleza? A gente vê o volume aqui aumentando, o OBV indicando para a gente a mesma coisa. E a gente, enfim, teve uma porrada aí bem grande. Acho que eu já falei um pouquinho de triângulos, já tinha dado acho que as características. Falamos do oco, suas características também. Projeção, teoria de Down clássica. Beleza, acho que é basicamente isso. Vamos para o próximo dia. Aqui tem umas bandeirinhas, eu fiquei até de falar de bandeira, mas ela entra basicamente em, digamos assim, quase uma cunha ali, né? Mas basicamente ela entra como aqueles padrões pequenos de movimento, né? E são padrões de continuação de tendência, onde suas características são basicamente as mesmas que um triângulo. Na hora da sua formação, ela tem uma diminuição do volume e na hora do seu rompimento, ela tem uma explosão do volume, né? O volume tende a aumentar junto com a tendência e aí o mercado vai embora. Esse padrão aparece o tempo inteiro e não vou dizer que são dos melhores padrões. Talvez se você está operando swing trade num gráfico diário, ok. Mas de um minuto é muito rápido, né? A gente tem teria algumas sugestões do tipo, a gente tem ela se formando próximo a uma média 21, e aí tem o teste da 21 aqui, né, próximo à média 21, e depois indo embora. Nessa região, depois do rompimento, seria uma boa entrada. O stop está curto também. A gente tem diversas vezes ela acontecendo aqui, né? Basicamente uma cunha, né? Uma bandeira. E, enfim, e aí o mercado só subiu. Aí, vamos ver
nessas configurações, né, do mercado subir, perdeu média do gráfico diário, do 60 minutos, desculpa, um antes do diário. Aí o que tu vai imaginar? E no próximo dia, provavelmente uma tendência de alta. Ele abre com um gap aqui de continuação de tendência, já tinha rompido todas as médias. Abre com um gap nos primeiros 15 minutos. Já tem aqui. A gente falou bastante de gap no outro vídeo, então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, para cima. Mas ele abriu aqui depois do carnaval, né? Que teve, enfim, nessa entre 25 e 2 foi o carnaval. Depois do carnaval já abriu com tudo já. Vamos ver os padrões no 1 minuto, se a gente teve alguma coisa de interessante. Basicamente aqui a gente tem um canalzinho aqui de baixa, né? Que a gente pode marcar depois de uma forte pancada para depois a continuação da tendência. E aí a gente vamos tentar dar uma analisada aqui no volume, também diminuindo na formação aqui do padrão. E na hora do rompimento, a gente tem um leve aumento no volume. Mais uma bandeirinha e o volume diminuindo na bandeira e o volume aumentando no rompimento dela. A gente tem diversas bandeiras aqui, mini bandeiras, que mesma coisa, na hora do rompimento a gente tem um aumento do volume, certo? E a gente teve aqui a continuação da tendência. Enfim, eu não operei porque a gente estava de folga, né? E operar um dia depois de carnaval, o mercado ficou tanto tempo fechado, imaginei um mercado estressado. Realmente aconteceu. Aqui a gente tem um canal maior ainda do que aquele, quanto maior o canal, quanto mais toques na linha, mais forte ele é, né? E a gente tem uma diminuição do volume também, né? Pelo menos o OBV veio indicando isso. Quem sabe um oco aqui interessante, ó. O ombro, cabeça, ombro. E aí esse oco, no caso, no topo do movimento do dia, a gente pode projetar e ele chegou aqui mais de 161,8% do movimento. Então, esse com certeza a gente pode falar que deu certo. Diferente do outro. Para a gente ver. Interessante, né? A gente tem nesse ombro um volume muito forte. Depois ele tende a deu uma corrigida, tentou fazer novos topos, conseguiu, já com volume muito menor, né? E aí no último ombro, antes do rompimento da linha do pescoço, o volume não acompanhou. O volume veio diminuindo muito. E aí a gente teve a correção entrando num canal. E aí a gente pode ir vendo, ele vem testando média, ó, média 55, começou aqui na 21, perdeu média 21, veio testar 55, voltou a subir. E aí testou o canal de novo. Aí veio para média 89, voltou a subir, testar o ponto de canal de novo, veio para 144, voltou a subir. E aí tentou perder a 144, né? Perdeu a 144, mas não teve continuidade ao ponto que subiu, rompeu essa linha de canal. Lembrando que é a favor da tendência de alta. Eu não cheguei a ver o que o. Estou com vergonha de falar o nome do cara, mas o que o Thomas Bukowski falou sobre esse padrão, né? Enfim, de indícios de pullback depois do breakout, do rompimento. Mas a gente tem o breakout pullback, o pullback de rompimento, para depois mais uma subidinha aí para cima. E aí, 15 minutos nesse ponto aqui, depois desse gap altíssimo de alto, que ainda não foi fechado nesse dia, né? Aquele gap de continuação que a gente conversou no último vídeo, que ele tem a probabilidade menor de fechar, né? No mesmo dia, pelo menos. Ele deu continuidade, beleza. E aí, vamos ver, dia 2 de março, beleza, ele fechou. Teve a correção, o teste do rompimento e depois a subida para o final do dia já.
Enfim, aí vamos ver agora dia 3 de março. Dia 3 de março que eu estava à frente do computador o dia inteiro, não fiz uma única operação. Mas a gente pode ver aqui alguns, alguns padrões interessantes, né? Já 15 minutos já completamente virado, tendência de alta no 15, né? E a gente tem, enfim, a tentativa de continuação aqui de tendência. No 10 horas aqui interessante, movimento forte, rompendo aqui o triângulo que a gente marcou. E na hora do rompimento do triângulo a gente tem um aumento do volume, né? Então, de novo, movendo características importantes aí do triângulo, né? O ruim, grande, grande problema de muitos padrões assim é realmente a subjetividade. Isso que acaba me incomodando um pouco. Porque a gente pode ver um triângulozinho formando aqui, a gente teve o rompimento dele, um leve aumento de volume, nada demais, e aí a gente teve a correção, né, de novo o breakout pullback novamente, para depois a tendência continuar seguindo, e a gente teve um rompimento desse triângulo maior, com um volume muito forte, aumentando porrada, e aí a gente sabe que tem uma continuação boa de tendência, né? A gente pode ver aqui o tamanho dele, ele foi testar pelo menos 61,8 e aí fez um topo duplo, né? Que a gente já falou do topo duplo. Tentou aqui, enfim, teve uma dificuldade muito grande de romper. E enfim, ficou nessa região. O que a gente pode chamar uma região assim? Essa faixa de negociação no topo do movimento. Ela é aquela famosa região, né? Essa faixa de negociação é a região de distribuição, onde a gente tem uma tendência de alta e aí os compradores estão comprando, estão comprando, estão comprando. Chega nessa região, que a gente ainda não sabe que é uma região, mas ela fica batendo cabeça. Ela tem uma faixa de negociação que é basicamente uma consolidação, né? E ela bate no fundo dessa consolidação, volta, tenta romper topo. Volta novamente, tenta romper fundo, não consegue. Enfim, ele tem os. É uma consolidação, ele tem os suportes e resistências bem definidos, né? A resistência em cima, o suporte embaixo. Então ele bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Isso acontecendo num topo de movimento. Então a gente já sabe que pode ser uma faixa de negociação de distribuição e isso é um padrão muito forte de reversão de tendência. Muito forte mesmo. Eu cheguei a comentar, eu cheguei a escrever algumas coisas. Ela é basicamente uma transição entre uma tendência ascendente e descendente, né? Elas são muito frequentes, elas são muito visíveis, enfim. Quando ela acontece no topo, como eu falei, é uma área de distribuição, e quando ela acontece no fundo, é uma área de acumulação. Por quê? A gente tem uma tendência de alta, compradores estão comprando, 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 comprando. Quando chega nessa faixa de negociação, começa a distribuir o preço, eles começam a vender, outras pessoas começam a comprar, e aí a gente tem essa distribuição de contrato e depois e o início da tendência de baixa. Quando acontece a faixa de negociação no fundo do movimento, a gente tem uma acumulação, onde tem novos compradores comprando, né? E a gente tem o. Perdi o. Meu cachorro tá me chamando. Minha esposa provavelmente está me chamando para falar isso. Mas a gente tem a faixa de negociação embaixo. A gente tem a área de acumulação, né? Onde os compradores começam a acumular, os vendedores começam a soltar os contratos, já estão no lucro, né? Já lucraram demais com a tendência de baixa, eles começam a comprar para se desfazer e outras pessoas interessadas na compra, o mercado está barato, começam a comprar e a gente tem aquele momento onde os vendedores estão tentando vender, empurrar e eles não conseguem abaixar o preço do fundo, não conseguem fazer novos fundos, então eles já começam a ficar mais ligados. Os compradores estão vendo isso, está vendo um fundo ali importante e começam a comprar também. E a gente tem essa briga até o momento que a gente tem uma possível continuação da tendência. Existe esse padrão de retângulo, né, para uma
com um padrão de continuação, existe esse padrão, mas enfim, esse aqui não foi o caso. E a gente tem depois aqui falso rompimento, tentou lá novamente pela terceira vez, um topo triplo, né? Testar essa faixa de cima. Depois não conseguiu, rompeu novamente, e aí foi o que aconteceu. Eu tô falando, e aí se fosse cair de uma vez, mas não caiu de uma vez. Enfim, a gente tem uma consolidação, um movimento de consolidação muito forte. Basicamente, quase o dia todo aí nessa faixa de negociação, né? A gente tem a faixa de negociação aqui em cima que a gente marcou, mas aqui embaixo também é uma bagunça, médias todas desalinhadas, aí rompe para cima, rompe para baixo, as médias se alinham para cima, depois para baixo. Não tiveram muitos padrões, né, a partir desse momento. Mas o mercado estava querendo, já estava naquela área de distribuição que a gente conversou, para poder cair. Então, por isso que eu falei, não tive boas operações para fazer no dia de hoje. Já na sexta-feira, foi lindo demais. A gente já teve aquele padrão de reversão forte, aquela área muito forte de distribuição acontecendo no dia anterior. Né? Mercado bastante esticado, depois de um gap de continuação, um gap que não foi fechado. É legal a gente frisar isso, que não foi frisado naquele dia. A gente tinha conversado dias atrás, antes até do carnaval, de gap de continuação de tendência, né, onde a gente tinha uma tendência, ele tem uma tendência a não ser fechado nesse momento. E aí, beleza, a gente tem um gapzinho, né, de baixa, provavelmente de continuação também. A gente tem uma correçãozinha e depois uma tendência fortíssima de baixa. E aqui que a gente aproveita e entra. E a gente já falou diversas vezes de diversos padrões. Aqui, por exemplo, a gente vai ter um triângulozinho que teve um rompimento, depois se mostrou o falso rompimento, depois a queda. A gente tem aqui rompimento de fundo, enfim, a gente pode ter diversas coisas aqui para a gente poder operar. Como eu falei da faixa de negociação de reversão de tendência, mas a gente tem essa faixa de negociação aqui a gente já tem uma leve tendência de baixa. O 15 minutos, aqui no dia 4, ele está corrigindo, né? Ele está perdendo, acabou de perder a 5,5, está indo testar as médias de tempos gráficos maiores. E depois a gente tem um rompimento. Na hora do rompimento dessa faixa de negociação, a gente tem um aumento do volume. Isso nos dá um indício de forte rompimento. E aí a continuação da tendência de baixa. E aí foi uma tendência das boas, né? Foi muito forte mesmo. E aí, enfim, quando tem essas tendências fortes assim, a gente vai ter vários padrõezinhos de continuação de tendência. E sempre na hora do rompimento, a gente pode ver, se bem que aqui não teve tanto, mas a gente normalmente tem o aumento do volume. E realmente eu acharia que seria pelo menos um falso rompimento, porque o volume não acompanhou. Mas aí o mercado continuou caindo. A gente pode ver aqui os testes de média 21, que sempre são pontos importantes de pullback. A gente tem depois dessa pernada o primeiro pullback na média 21, onde o fechamento dela fechou acima da média, né, pela primeira vez, e depois rompeu para baixo de novo. Isso é um padrão de continuação de tendência, onde a gente tem uma pernada forte, ele ficou um tempo sem tocar na média 21, depois teve a correção, teve fechamento acima da média 21 e depois ele perdeu a média de novo, continuando a tendência. A gente tem esse padrão, a gente chama de EMA Gap, né? Ou seja, um gap da média móvel exponencial.
E isso é muito interessante nessas tendências forte e alta, porque a gente tem essas correções, ó, aqui novamente a gente tem diversos testes que médias móveis basicamente são linhas de tendência, como pode dizer, enfim, que se movem, enfim. Mas são linhas de tendência também, funcionam como linhas de tendência nessas tendências forte e alta. E a gente tem um rompimento da linha de tendência, e aí sempre quando a gente tem esses movimentos assim fortes, esses gaps assim nas médias, a gente tem pelo menos um teste do último extremo, e nesse caso a gente teve até um rompimento e ele foi embora. De novo, teste 21, volta, teste 21, volta. Aqui que a gente tem o nosso mini padrão de reversão. Por quê? De novo, ele rompe para cima da média 21 e volta. Essa volta é para testar o fundo, né, ou o extremo, se for uma tendência de alto topo. Mas ela vem para testar o fundo novamente, né, e depois a correção. Então a gente tem um padrão clássico aqui de fim de movimento. Né? A gente teve principalmente essa mini faixa de negociação aqui. A gente teve o rompimento dela, ela não durou muita coisa. 30 minutos, mas é uma área de acumulação. A gente tem um rompimento dela, teste aqui de rompimento e tentativa de continuação de tendência. Depois, quando ela perde a 21, a gente sabe que ela vai pelo menos testar o fundo, o último extremo. E ela tentou testar, enfim, foi um teste, mas não chegou a bater aqui no fundo do dia, né, na mínima do dia. E depois tivemos a correção. A correção do 1 minuto, mas uma tendência, pelo menos, de alta aí se iniciando, ou seja, padrão de reversão aí, né, se iniciando. Importante também, tem média grande aqui, porque a gente está no 15 minutos. E a gente está vendo a 233 do 15. Isso é uma média 5,5 do 60. Então essa região aqui é muito importante e foi aonde o mercado resolveu corrigir. Então essas médias grandes assim, bem que no 1 minuto a gente vai ver, se a gente botasse essa média no 1 minuto, ele rompe, rompe, volta, rompe, volta, rompe, volta, mas a gente sabe que são regiões importantes do preço. Então a gente teve a correção do dia, né? No dia 4. E se tem alguma coisa mais importante aqui. Enfim, a gente teve que corrigir, quase todas as médias alinharam para cima, depois voltaram para baixo e voltaram para cima. Aí as médias todas num pequeno espaço aqui, né? A gente não tem muito o que fazer. Rompe para cima, rompe para baixo, rompe para cima, rompe para baixo. E não tem mais entrada clara, pelo menos. E a gente entra no dia de hoje, que teve até um exemplo interessante, um trade maneiro que eu fiz no final do dia, com esse padrão de gap de EMA, de média móvel exponencial. Mas, novamente, a gente teve no final do dia as médias se alinhando para cima, né? E aí o 15 minutos, vou tirar todas essas médias aqui para não ficar muita coisa. Mas o 15 minutos aqui no dia 7, as médias ainda não se alinharam totalmente para baixo. A gente ainda tem média dos 60 minutos olhando para cima, né? Então a gente vê que o 15 minutos ainda está tentando subir. Tentou subir aqui novamente, tá vendo? Mas as médias do 15 em si, o 21, 34, 55, já estavam alinhadas para baixo. Não conseguiram fazer a tendência, a continuação dessa tendência, né? E aí o mercado, depois que perde fundo, vai embora. E aí aquele ponto importante, né? É que ele chegou a parar de novo. Que é a mínima do dia anterior, né? Aqui. Ele veio testá-la de novo. E ele parou nela de novo. Só que agora foi essa região de retângulo, de consolidação, de continuação de tendência. E como é que a gente projeta, né, essas continuações de tendência? Né? A gente tem aqui o triângulo. E a gente até pode botar o triângulo para baixo.
A gente tem o primeiro alvo dela aqui, tá vendo? Onde ela fez uma mini bandeira. Enfim, a gente pode projetar ela indo embora e ela acabou indo várias vezes o seu tamanho, mas a gente normalmente projeta pelo tamanho, pelo menos pelo tamanho dela, pelo tamanho da faixa de negociação. Aqui o 161.8 a gente pode colocar aí que ela chegou a muito mais do que isso. E vamos ver os padrões. Beleza, a gente tem os padrões de média 21, como eu falei. Testa média 21, testa média 21, rompendo para cima da média 21. E aí, o que a gente sabe? Que quando acontece isso e volta, a gente tem pelo menos um teste fundo. E aconteceu de novo. E aí, ó, teve primeira tentativa, segunda, terceira. Né? Os 3 movimentos de baixo, 3 puxadas. Aqui, ele teve de novo esse gapzinho da média e voltou para testar pelo menos o extremo. Como a gente estava numa tendência muito forte e baixa, eu acreditei nessa tendência e, enfim, foi embora. Foi embora mesmo. Deixa eu ver aqui onde é que foi. Foi basicamente aqui. A minha venda e a gente teve diversos testes a 21. Ó, teste a 21, fechamento acima da 21 volta, fechamento acima da 21 volta de novo. E a gente tem a 21 aí nos mostrando os pullbacks do dia, né? Como também nos dando esse setup aí de EMA Gap Par, que é onde ele fecha para cima, ele faz o gapzinho e volta para testar novos fundos ou fazer novos fundos. Beleza? Ficou bem extenso esse vídeo, né? Mas lembrando que eu vou postar esse vídeo inteiro. Provavelmente se você chegou até aqui, você viu o vídeo inteiro. Ele vai estar postado no canal Jonathan Aloysio, né? E eu estou colocando os cortes mais específicos, mais curtos destes vídeos no Eloy Trading Club, que é um clube de trading focado para day trade, onde a gente está dando início nesse projeto. Então, se você puder chegar lá e, enfim, seguir lá, né, para acompanhar os vídeos, para ter esses vídeos mais curtos, mais específicos, né, sobre cada tema que a gente aborda nesses vídeos, quase que diários que eu vou estar fazendo aqui. Então, para você acompanhar, chega lá no Eloy Trading Club. Beleza? Pô, se você curtiu, cara, chegou até o final, provavelmente curtiu. Espero que sim, mas se você puder dar uma curtida aí no vídeo, né, que vai me ajudar muito a dar continuidade aos estudos aqui para poder trazer mais e mais conteúdos para vocês. Beleza? Tamo junto e